Fala aí, concurseiro, concurseira, futuro PM Tocantins. Tá estudando? Tá preparado? Eu tô aqui para te ajudar nessa jornada. Eu sou o Tenente Coronel Lacerda, você já conhece, tá aí o nosso canal. Eu não posso deixar de te pedir para, antes de começar essa aula, uma aula exclusiva que eu estou preparando aqui, que eu preparei para você, somente para o canal. Nem mesmo os alunos da mentoria têm essa aula. Essa questão é inédita que eu preparei para hoje. Uma questão da Lei 2578 de 2012, o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Tocantins. E eu, antes de começar a resolução da questão, eu quero te dizer que eu estou muito feliz com o resultado do nosso trabalho até agora. Eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal, que está curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. E eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que você se inscreva. Vai lá, aciona as notificações para que você receba sempre um aviso quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Esse canal é exclusivo para você. Eu criei ele para este concurso PMTO 2020 e eu quero te acompanhar até o dia da prova, tá bom? Eu preciso da sua ajuda para fazer esse trabalho chegar a mais pessoas. E eu tenho uma imensa satisfação em dizer que os alunos da mentoria têm dado um feedback maravilhoso, todos estão muito satisfeitos, estão acompanhando. Nós tivemos já 2, estamos indo para o terceiro encontro de mentoria. Trabalhei com eles mapas mentais, trabalhei com eles a redação. Nós estamos juntos indo até o dia da prova e o meu compromisso é te atender no prazo máximo de 48 horas. Tenho me desdobrado para conciliar todas as atividades da profissão, do trabalho, da família e mais essa atividade de orientação, de auxílio, de acompanhamento até o dia da prova. E essa aula hoje é exclusiva para você do canal do YouTube, para você que é o concurseiro, que vai ser soldado da Polícia Militar do Tocantins e que está estudando aí as normas relativas à PMTO. Então, para você que não me conhece, eu sou autor do livro Tiro Certo, 500 questões, estudo inteligente da legislação do Estado de Tocantins, né? É um livreto com 500 questões, com gabarito para auxiliar o seu estudo, para te ajudar na compreensão da lei. Ele foi feito em 2016, ainda não constam as alterações que foram feitas agora em 2020, porém são alterações muito insignificantes dentro de todo o conteúdo que o livro oferece. Esse livro está pela metade do preço, o preço dele era R$40, eu estou fazendo ele a R$20 por conta dos efeitos da pandemia. Eu sei que está difícil para todo mundo, então está disponível nos canais, vai lá, procura aí os links do WhatsApp, do Telegram, Facebook, Instagram. Nos ajude seguindo, compartilhando o nosso conteúdo, porque é através dessa rede de colaboração que eu consigo baixar um pouco o preço, fazer promoções com os nossos produtos. Nós temos hoje 4 produtos à disposição do concurseiro policial militar do Tocantins. Eu tenho aqui o curso completo com a mentoria. Esse curso completo tem aulas específicas, exclusivas e detalhadas sobre as normas relativas à PMTO. Aqui no meu curso você vai ter a Lei 2578 e a Lei 79 esmiuçadas, né, detalhadas com mapas mentais, com questões inéditas e exclusivas, direto lá no canal, com comentários em vídeo. Você vai ter videoaulas, você vai ter acesso direto a minha orientação todos os dias que você precisar, e eu ainda tenho disponibilizado para vocês questões das outras disciplinas, assessoria direto para tirar dúvidas em raciocínio lógico, que eu sou formado em matemática, e ainda o processo de mentoria, que é justamente a minha satisfação estar com você lado a lado e te acompanhar até o dia da aprovação, e quando você passar, estar lá na aula inaugural, né, fardado, te ver fardado e recepcioná-lo dentro, no seio da família Polícia Militar do Tocantins. Então a minha alegria, a minha satisfação e a minha motivação com esse trabalho é ver você lá integrando aí os quadros da nossa gloriosa Polícia Militar, assim como outros já fizeram, né? Tenho diversos colegas de farda, tenho diversos companheiros de jornada que eu ajudei nessa caminhada aí do concurso e hoje estão ombreando comigo essa missão, né? Inclusive alguns deles se tornaram professor de normas, né? Tem aqui inclusive no canal um vídeo que nós fizemos aí, uma live com o professor Anderson Cordeiro, né? Nosso amigo, nosso companheiro, e que
enveredou aí pela mesma jornada de auxiliar os concurseiros na aprendizagem e na aprovação. Um grande abraço aí ao meu amigo Cordeiro e a todos os outros, né, professores, mestres que têm se dedicado aí a ajudar o pessoal nessa caminhada que é árdua, é difícil, porém é honrada e gratificante, né? E o melhor pagamento, a melhor gratificação que eu posso receber é ver você realizando o seu sonho. É isso que me motiva, é isso que me faz estar aqui, mesmo com todas as atribuições, com todas as dificuldades, né? Conciliando aí tudo que eu tenho que fazer para que você consiga ter um material de qualidade, eu possa te oferecer um material de qualidade e que você realmente consiga ser aprovado, ser aprovada, tá bom? Eu tenho recebido um feedback maravilhoso aí dos seguidores e eu mais uma vez peço, a nossa meta é alcançar 1000 seguidores no YouTube. No dia que nós alcançarmos 1000 seguidores no YouTube, vai haver uma promoção aí especial no curso de mentoria e no e-book de questões inéditas. Tem um e-book aí com 25 questões e comentários e ilustrações. Então eu tenho esses 3 produtos disponíveis para você. Você clica aí nos links que estão disponibilizados nas descrições dos vídeos, nos canais, e você vai encontrar esse material. O e-book baratíssimo, tá? São 25 questões comentadas. Quem comprou o curso completo, esse e-book está incluso com vídeo aula comentando cada questão, e é mais ou menos nesse modelo, nessa plataforma que nós vamos trabalhar aqui agora, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo compartilhamento e pelos seus likes, pelo seu retorno que você tem me dado. Isso é o que me motiva, isso que faz a gente estar aqui e animado, empolgado com o resultado do trabalho. E eu estou aqui hoje com uma questão inédita que eu preparei para você, uma questão exclusiva para os seguidores do YouTube, né? Lei 2578 diz a questão seguinte: o segundo sargento João, com 22 anos de efetivo serviço, exercia a função de motorista do comandante do 1º Batalhão e recebeu uma quantia em dinheiro para exercer informações sobre os horários dos seus deslocamentos, ou seja, alguém pagou para ele dar uma informação privilegiada. Tomando por referência a Lei 2578 e o texto acima, julgue as assertivas. E aqui eu quero, antes de começar a discutir a questão, fazer um parênteses para reforçar aquilo que eu já tenho falado bastante aí com os alunos, com os candidatos, a necessidade de você estudar com questões que são direcionadas para a banca, né? A primeira coisa do concurseiro que realmente vai passar, o concurseiro que está se preparando adequadamente, é conhecer a banca. Não adianta, eu tenho visto nos grupos, eu tenho visto alguns comentários aí, eu estou acompanhando na medida que eu consigo, e eu estou vendo que alguns professores e alguns cursos, eu tive esse feedback de muitos alunos, né? Compraram cursos caros, pacotes fechados aí, e os professores estão trabalhando as questões que caíram na prova passada. Isso é legal? É legal. É importante? É importante. Porém, são questões sem contexto, são questões de letra seca da lei. E a Sebrasp, como todo mundo já sabe, gosta de associar textos, gosta de trabalhar com associação de ideias, gosta de contextualizar o texto da lei. Então, muito cuidado com essas armadilhas, porque se você não treinar corretamente, a hora do combate você vai sucumbir, né? A gente combate da forma como a gente treina. Então, se você está treinando de forma errada, na hora da prova você vai acabar se arrebentando. Então, a nossa principal orientação tem sido buscar que você busque questões que sejam de acordo com a banca. É por isso que lá no nosso curso de mentoria, né, na nossa plataforma, eu estou disponibilizando questões da banca. E todas as questões que eu estou elaborando agora, né, são voltadas para a banca, né? Como essa questão que eu acabei de colocar aí, ó, se você observar, ela tem um contexto e ela faz uma associação de ideias que passa por vários artigos da Lei 2578. É muito improvável que a Sebrasp trabalhe com um texto apenas assim, a lei diz isso, né? Marca correta. Isso é isso. Não vai acontecer, tá? Aqui nós vamos fazer o recorte aqui do artigo que nós vamos trabalhar, mas é para você entender que
a Sebrasp trabalha com um contexto e ela trabalha com associação de ideias. É uma banca que trabalha com uma prova inteligente. Não é uma prova de lei seca, não é uma prova de letra da lei seca. Então sai fora, né, essas questões de mnemônicos e memorização da lei é importante, até o limite que não atrapalha a resolução de questões. Eu tenho enfatizado isso, o meu pessoal que está comigo já está habituado com isso, quem estudou comigo sabe disso. Eu defendo que a melhor forma de estudar é através da resolução de questões, e é por isso que a nossa aula, é por isso que o nosso trabalho é todo alicerçado, voltando a cabeça do concurseiro para a elaboração de questões. Trabalhe respondendo e elaborando questões, que aí você vai estar se preparando corretamente, tá bom? Então vamos lá, voltando para a questão. O segundo sargento João tem 22 anos de efetivo serviço, exerceu a função de motorista do comandante do batalhão, e ele recebeu aí uma propina, um valor aí para ele poder dar uma informação que seria sigilosa, né? Informando o horário de deslocamento do comandante. E a questão fala para julgar as assertivas. Então a assertiva 1 diz o seguinte: caso o segundo sargento João esteja no mau comportamento e for apurado em sindicância que tenha recebido dinheiro para fornecer informações sigilosas, será submetido a conselho de justificação. A segunda assertiva diz: o comandante do 1º batalhão é competente para instaurar conselho e punir o segundo sargento João com até 30 dias de prisão. E a terceira assertiva diz: durante a sindicância para apurar a possível transgressão cometida pelo segundo sargento João, ele poderá apresentar defesa preliminar no prazo de 3 dias úteis após o seu interrogatório. A questão pede para você assinalar a alternativa correta entre as letras A, B, C, D e E. E agora eu quero que você pause o vídeo e responda a questão julgando aí as assertivas, colocando verdadeiro ou falso aí nas assertivas e assinalando qual é a alternativa que você acha correta. E aí, depois que você fizer, aí você volta e nós vamos agora comentar cada uma das assertivas, te mostrando um recorte da Lei 2578, ok? A primeira assertiva está trabalhando corretamente aí com um caso, né, de instauração de conselho. Então, nós temos aqui a primeira coisa para falar é que nós temos duas figuras, dois processos, né, como figura jurídica aí na Lei 2578. Ela reporta a sindicância com as peças específicas da sindicância e ela é um processo administrativo voltado para apurar as transgressões disciplinares. E o conselho é um processo administrativo da mesma forma, só que ele tem um rito processual um pouco diferente da sindicância, recurso que é específico dele, a sindicância tem o tipo de recurso dela e o conselho tem o tipo de recurso específico dele. As autoridades competentes para instaurar a sindicância são diferentes das autoridades competentes para instaurar o conselho. O tipo de punição que se aplica com o conselho é diferente do tipo de punição que se aplica com a sindicância. Então são processos administrativos distintos para finalidades distintas. Em resumo, né, a forma melhor que eu acho de explicar isso para você não esquecer é: a sindicância ela tem o condão de te dar uma nova chance. O militar que é submetido à sindicância, o objetivo do comandante quando instaura a sindicância é para corrigir a conduta e dar a ele a oportunidade de não cometer novamente a mesma falha, não transgredir novamente a disciplina. Então a sindicância tem uma característica corretiva de conduta. O conselho não. O conselho, a característica do conselho é submissão a conselho para reforma disciplinar ou demissão. Então, quando se instaura um conselho, e é por isso que as autoridades competentes para instaurar esses processos são diferentes, porque eu estou falando de níveis de autoridade muito diferentes. O conselho, o condão do conselho, a intenção do conselho é verificar se o militar está apto a permanecer no serviço ativo, a permanecer na corporação. Então, quando se instaura um conselho, a intenção é, pé na bunda, né? É a palavra que você vai se lembrar aí, uma expressão forte para te ajudar a memorizar. A intenção do conselho é verificar a possibilidade de o militar não permanecer mais na ativa ou na própria corporação, ou demite ele ou reforma disciplinarmente. Então, o tipo de punição a que é submetido o militar, que é submetido a conselho, é muito mais grave, né, do que o tipo de punição da sindicância. Lá no artigo 13, você vai ter
os tipos de punição, né? Nós temos a mais branda, é a advertência, né? A detenção, a prisão, a advertência. São 6 tipos de punição, né? As mais graves, reforma disciplinar e demissão, e as mais brandas eu tenho a advertência, a detenção, a prisão, e tem uma aqui que está me escapando agora. Lá no artigo 13 você vai encontrar aí os tipos de punição. E lá também fala qual é o limite máximo de punição disciplinar, que é até 30 dias de prisão. É por isso que no artigo 40, quando ele fala das autoridades competentes para instaurar a sindicância, ele já diz qual é o limite, né? Então ele já diz, o comandante de unidade, ele pode instaurar a sindicância para apurar transgressão cometida por militar a ele subordinado e aplicar punição até 30 dias de prisão, né? Então, voltando aqui para a nossa questão, nós demos uma passeada aí por toda a parte disciplinar da Lei 2.578. O artigo 13 é onde dá o desenho disciplinar, né? É a essência disciplinar, lá na parte introdutória, lá no início da lei. O artigo 40 e 41 traz as autoridades competentes para instaurar esses processos. O 40 a sindicância, 41 o conselho. E aqui nessa questão eu peguei o artigo 57, né? O artigo 57 é que vai trazer aí, nos 10 incisos, as causas que ensejam a instauração de conselho ao militar, tá? Então eu tenho o inciso 1, perder a nacionalidade brasileira, inciso 2, ter procedido incorretamente ou com incúria no desempenho das suas funções. Para quem não sabe o que é incúria, significa desleixo, né? Ele foi desleixado, ele foi relapso no desempenho das suas funções ou no exercício do cargo, né? Então, aqui é uma lista, é o rol dos tipos que já são suficientes para a instauração de conselho. Então perceba que quando o militar incorre em alguma dessas práticas, né, ele coloca aqui vender, por exemplo, droga, né, está envolvido com tráfico de drogas, vender armamento de forma ilícita, está envolvido com coisas mais graves, ser punido com sentença condenatória transitada em julgado. E o inciso 7º, eu enfatizei ele está marcado de azul, né? Você vai olhar aí, ele fala assim, cometa falta disciplinar de natureza grave, ou seja, o militar cometeu uma transgressão disciplinar grave, apurada em sindicância, ele já respondeu à sindicância, foi apurado que ele realmente cometeu a transgressão e ele já estava no insuficiente ou no mau comportamento. Então veja, aqui eu tô linkando diversos dispositivos da lei. Tem a parte disciplinar que trata da sindicância, que tem um rito processual específico, né, prazos específicos dela, recursos específicos dela, e aí ele está falando o seguinte, olha, o militar que já estava no mau ou no insuficiente comportamento, já é outro artigo da lei, não tem nada a ver com esse que nós estamos falando, né? Em outro trecho da lei ele traz lá o que é o comportamento e relaciona o comportamento com o tipo de punição. Então ele dá uma correlação entre prisão e detenção, fala que 2 detenções equivalem a uma prisão. Nesse mesmo dispositivo ele vai dizer lá quando que o militar está no bom, no ótimo, no suficiente, no mal. E aí quando ele está no insuficiente ou no mal e ele comete uma falta, responde à sindicância e a sindicância apura que ele realmente cometeu uma transgressão de natureza grave, então ele já é submetido ao conselho. Então aqui na nossa assertiva, vamos voltar na questão, a nossa assertiva, até a parte que ele fala submetido a conselho, está tudo ok, tudo corretinho de acordo com a lei. Ele cometeu uma transgressão de natureza grave, ele vendeu uma informação sigilosa, recebeu propina para dar uma informação sigilosa, e ele estava, né, caso ele esteja no mau comportamento e foi apurado que ele cometeu uma transgressão grave, ele será submetido a conselho. Até aí tá tudo beleza. A pegadinha está aqui, porque lá na lei, você vai observar no caput do artigo 57, ele fala, será submetido a conselho de justificação ou de disciplina. Justificação ou disciplina. Então, presta muita atenção aqui agora, a pegadinha está aqui, né? Porque lá atrás, em alguma parte da lei, se eu não me engano, artigo 15 na verdade, artigo 14 e 15, ele vai definir os postos e graduações. E lá no parágrafo 2º, 3º,
do artigo 14 ou 15, ele vai dizer que a praça, o nível hierárquico da praça é graduação. E o nível hierárquico do oficial é posto. Então, oficial tem posto, praça tem graduação. O nível hierárquico é posto ou graduação. E quando ele fala do conselho e da sindicância, aí, do conselho, ele vai dizer: sindicância é para qualquer militar. Tanto o oficial quanto a praça responde sindicância, caso cometa uma transgressão. Então veja, quando é a apuração de uma transgressão disciplinar que tem a intenção de corrigir conduta, aplicar uma punição corretiva que visa a harmonia e o efeito didático para ensinar um militar, então é sindicância. Tanto faz se ele for oficial ou praça, responde sindicância. Já o conselho, se ele for oficial, o conselho é de justificação. Então só responde a conselho de justificação o oficial. E responde a conselho de disciplina a praça. Nesse caso, olha bem, tá vendo que é um passeio geral aí na lei, no estatuto, né? Aqui nesse caso, o sargento, né, o segundo sargento João é praça. Então não tem como ele ser submetido a conselho de justificação. Ele só pode ser submetido a conselho de disciplina. E é exatamente por isso que essa assertiva é falsa, tá? Então eu poderia até já, talvez, né, ficar aí, por exemplo, com a letra A, porque ela fala somente um é falsa. Mas para que a letra A esteja correta, a 2, a assertiva 2 e a assertiva 3 tem que ser verdadeira, não é isso? Então nós temos que ver a assertiva 2. A assertiva 2 diz assim: o comandante do 1º batalhão é competente para estar a conselho e punir o 2º sargento João com até 30 dias de prisão, né? E aí nós vamos lá para o rol das autoridades competentes para instauração de conselho, artigo 41, a gente já tinha comentado, né? E está escrito aí, ó, quais são as autoridades que podem instaurar conselho, e dentro desse rol, que são só 3 incisos, evidentemente, o comandante do 1º batalhão, comandante de unidade, ele não está listado, ok? Então, eu fico também aí com a assertiva 2 falsa, né? A 1 e a 2 são falsas. Você que assinalou 1 falsa, 2 falsa, até aqui, muito bem, parabéns para você. A pegadinha aí é justamente a competência para instauração. O comandante do 1º batalhão pode aplicar até 30 dias de prisão no 2º sargento João? Sim, né? A punição dele pode ser até 30 dias de prisão. Mas o processo adequado para o comandante do 1º batalhão não é o conselho, e sim a sindicância. O comandante de batalhão não tem aí competência para instaurar conselho. Somente o chefe do Poder Executivo, o comandante geral, o chefe da Casa Militar e o subchefe da Casa Militar. Então percebe que a pegadinha está numa questão de competência, que é uma questão favorita aí na banca Sebrasp, tá? Toda lei que você estiver estudando que trata sobre competências, você tem que dar uma atençãozinha especial. Então eu estou enfatizando bastante o artigo 40 e o artigo 41, correlacionando eles com as naturezas das transgressões, com os prazos específicos de recursos, né, que vai estar lá, se eu não me engano, no 51. Então você precisa estar bem atento a esses processos e às competências para a instauração desses processos. Essa é uma questão de prova, ok? Questão de prova. A assertiva 2, então, também é falsa, então eu já descarto a letra A, não pode ser a letra A, porque não é somente um que é falsa. Descarto, obviamente, a letra B, porque 2, nós vimos, também é falsa. E descarto a letra D, porque 1 e 2 são falsas, não são verdadeiras. Então eu estou agora pela letra C e pela letra E, depende da assertiva 3, né? A assertiva 3 diz: durante a sindicância para apurar possível transgressão cometida pelo 2º sargento João, ele poderá apresentar defesa preliminar no prazo de 3 dias úteis após o seu interrogatório. Então, se ele for submetido à sindicância, ele passa a figurar como sindicado. Essa é a palavra que a lei vai utilizar. E lá nas peças da sindicância, tá aqui, eu trouxe elas para você, né? Aqui no último slide da nossa aula, que eu coloquei aqui para não ser acima de 30 minutos, uma aula rápida. Eu tenho o artigo 52, as peças da sindicância, elas devem ser numeradas e rubricadas pelo sindicante. O sindicante é o oficial responsável para apurar a transgressão, né? Obedecida a seguinte ordem cronológica. Então aqui
os incisos de 1 a 10 são as peças e eles estão colocados na ordem cronológica que elas devem ser realizadas, elas devem ser produzidas. Então o oficial sindicante ele instaura a sindicância, autua os documentos relativos à sindicância, ele cita o sindicado, veja, o segundo sargento João aí, então, na apuração da falta disciplinar dele, ele figura aí como sindicado. Depois que ele é citado que a sindicância foi instaurada, aí ele vai ser interrogado, vai ser feito um interrogatório do sindicado, é isso que diz aí a legislação. E no inciso 5º traz a nossa resposta: defesa preliminar em 3 dias úteis. Então, é verdade que o sindicado pode apresentar a defesa preliminar em 3 dias úteis? Sim, é verdade. E essa defesa preliminar, em ordem cronológica, ocorre após o interrogatório do sindicado. Então, nós matamos a charada aí. A assertiva 3 está correta, é verdade, a assertiva 3. Então, a nossa resposta é a alternativa, a letra C, né? Eu fico aí com C de Charlie. 3 é verdadeira. Então, questãozinha básica, questãozinha não tão difícil, né? É uma questão que na verdade é trabalhosa, você tem que ter um bom conhecimento. Veja aí que, como eu disse, a Sebrasp ela tem uma característica de transitar por diversos dispositivos da mesma lei e muitas vezes, quando é possível, né? Quando se trata de constitucional, quando se trata de penal, fazer associação entre dispositivos diferentes. Eu tenho enfatizado isso. Lá no artigo 7º, por exemplo, do Estatuto, ele faz uma menção ao artigo 117 da Constituição Estadual. Eu acho que até já comentei isso aqui em alguma questão do YouTube. Então é muito importante que você vá verificar lá na Constituição Estadual o que diz o artigo 117, se você estiver trabalhando o artigo 7º da lei, tá? Então, eu estou tentando mostrar mais ou menos a metodologia de trabalho da Sebrasp dentro de uma perspectiva de uma prova que vem realmente para passar a peneira aí em quem estudou. Olha, normas relativas à PMTO são 10 questões na prova. Então é uma matéria significativa, é uma matéria importante que vai fazer a diferença na sua aprovação. E é por isso, né, que eu estou produzindo material específico. Você não vai ter prova Sebrasp de PMTO. Não houve nunca nenhuma seleção Sebrasp PMTO. Na verdade, são pouquíssimas seleções de polícia militar que a Sebrasp realizou. E é por isso que é preciso esse material, é importante esse investimento num material exclusivo, específico, voltado para essa banca. Tá? Então essa é a minha jornada, é isso que eu tenho tentado oferecer para você da forma mais objetiva, da forma mais direta, transparente e compreensível, simplificada possível. Tá? Essa foi uma questão inédita, como eu disse, exclusiva para você que é aqui do canal do YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, né, vou pedir que você deixe o seu like, compartilhe esse link com alguém que esteja estudando, manda em todos os seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Signal e todos esses aplicativos aí que agora tem se proliferado, né? E mais uma vez eu estou com dicas nas páginas do Face, do Instagram. Aqui no YouTube eu tenho colocado vídeos para ajudar você, vídeos um pouco mais longos. E estou dia a dia, todos os dias eu verifico as mensagens nos grupos de WhatsApp, Telegram, para ajudar o pessoal que está com dúvida aí de forma totalmente gratuita, ok? Então se inscreve nos nossos canais, entra nos nossos grupos disponibilizados e você vai ter acesso ao Tenente Coronel Lacerda a hora que você quiser. Eu agradeço imensamente, né, pelo feedback de todos os que estão compartilhando, que estão ajudando, que estão caminhando conosco. E mais uma vez nós vamos terminar a nossa aula com a nossa liturgia, com aquilo que nós já consolidamos como prática do concurseiro que vai ser aprovado. Você vai terminar essa aula afirmando em voz alta que você vai passar!